Então, mais uma vez, boa noite a todos, dando início às nossas atividades. O tema da nossa conversa de hoje é motivos de resignação. E para iniciar, eu vou ler uma mensagem aqui do livro Fonte Viva, Psicografia de Chico Xavier por Emmanuel. Fica ao contrário ali, né? Mas é isso. E a mensagem é de número 118, que tem o título de Em Nossas Tarefas. E a passagem em destaque é uma passagem de Paulo, da carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 16, onde ele disse assim: Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. E Emmanuel diz assim nessa mensagem: Não, desculpem, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Recomenda o apóstolo sensatamente. Muitos aprendizes do Evangelho almejam as grandes realizações de um dia para o outro. A coroa da santidade, o poder da cura, a glória do conhecimento superior, as edificações de grande alcance. No entanto, aspirar por si só não basta à realização. Tudo nos círculos da natureza obedece ao espírito de sequência. A árvore vigorosa, na colheita, passou pela condição de arbusto frágil. A catarata que move poderosas turbinas é um conjunto de fios d'água no nascedouro. Imponente é o projeto para a construção de uma casa nobre. No entanto, é indispensável o serviço da picareta e da pá, do tijolo e da pedra, para que a arte e o reconforto se exprimam. Abracemos os deveres humildes, com devoção ao nosso ideal de progresso e triunfo. Por mais árdua e mais simples a nossa obrigação, atendamo-la com amor. A palavra de Paulo é sábia e justa, porque, escalando com firmeza as faixas inferiores do monte, com facilidade lhe conquistaremos o cimo e, aceitando de boa vontade as tarefas pequeninas, as grandes tarefas virão espontaneamente ao nosso encontro. Então eu vou agora fazer a nossa prece inicial e depois dar início a essa nossa conversa sobre motivos de resignação. Então convido a todos a elevarem os pensamentos até o nosso Pai maior, Deus, ao Mestre e amigo Jesus, rogando a eles que nos amparem, que continuem a nos amparar e nos abençoar, como sempre têm feito, e que nós possamos, recebendo, e que sempre recebemos essas bênçãos, arquivá-las em nossos corações, guardá-las em nós e seguirmos confiantes nos caminhos que nos são favoráveis à construção de nós mesmos. Que os nossos benfeitores amigos, nossos anjos de guarda, possam nos auxiliar para que essa construção do nosso futuro seja feita a cada instante de nossos dias. Obrigado, Senhor. Obrigado ao nosso anjo guardião e a Deus, nosso Pai, por todas as oportunidades que recebemos a cada instante. Que assim seja. Então, será que nós temos motivos para nos resignarmos? Mas resignação, o que é resignação? Resignação, traduzindo, colocando assim de uma forma bem simples, é a aceitação das coisas que aparentemente nós não podemos modificar neste momento. Então é aceitar aquilo que a vida nos oferece, aquilo que se apresenta no nosso dia a dia. Se eu estou passando por uma dor, de alguma forma essa dor
deve ter tido um motivo, e o causador desse motivo, para que essa dor venha a se manifestar, na maioria das vezes, né? Não vamos nos isentar, porque somos nós mesmos os próprios causadores, né? E também trazendo para o Evangelho de Jesus, lá anotado por João, no capítulo 16, o versículo 33, o Mestre Jesus nos disse assim: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Foi o que ele nos colocou, né? Então, o nosso Mestre, Jesus, veio aqui e ele venceu as coisas do mundo. Será que nós também podemos vencê-las? Será que nós também podemos vencer as nossas aflições, né? Porque ele diz que nós teríamos aflições e que essas aflições nós poderíamos vencer, né? Traduzindo assim, né? No mundo tereis aflições, mas contudo tenham um bom ânimo, eu venci o mundo, né? E também ele disse mais, ele nos deu um rumo para que a gente consiga vencer essas aflições. E qual é esse rumo, vocês podem me dizer? E ele anotou, quer dizer, aí não foi João quem anotou, foi Mateus. Mateus anotou assim, que ele disse, lá no Sermão do Monte, no Sermão da Montanha: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e afadigados, e eu vos aliviarei. E aí nós vamos até ele? Ou nós queremos, como nos disse a nossa mensagem inicial, né? Nas nossas tarefas, nós queremos tudo no imediatismo. Nós queremos para ontem. Eu sou um desses, tá? Eu gostaria que tudo fosse para ontem, que já tivesse acontecido. Mas será que eu fiz o necessário para que tenha acontecido, né? Aí cabe para nós, né, fazermos essa análise de nós mesmos. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, no capítulo 5, que é as bem-aventuranças, né, que é o capítulo das bem-aventuranças, bem-aventurados os aflitos, que é onde está no item 12 esse motivos de resignação, que ele começa justamente isso. Bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Jesus indica, ao mesmo tempo, a recompensa que espera os que sofrem e a resignação que os faz compreender o porquê do sofrimento como início de cura, né? Então, por assim ser, todos nós que aqui nos encontramos, e isso nós podemos dizer que são todos os habitantes do nosso planeta, né? Todos os habitantes do planeta Terra passam por sofrimentos, né? Não há quem entre nós não passe por uma ou outra dificuldade. Cada um de nós tem as suas necessidades. E como eu disse antes, quem que cria essas necessidades para nós, além de nós mesmos, né? E a cada momento, a cada instante de nossas vidas, nós temos um desafio a seguir, a alcançar. Nós sempre temos alguma coisa a fazer. O que, de certa forma, quando essas coisas não vão de acordo com o que nós queremos, né? Nós nos afligimos e isso acaba sendo difícil da gente aceitar que é daquela forma, né? E por essa falta de aceitação, nós vamos tendo algumas dores. E aqui eu não falo só das dores, e muito menos das dores físicas, que também estão presentes em nós, né? Do corpo físico, porque a nossa cabeça acaba por somatizar no corpo aquilo que nós
não aceitamos de bom grado em nossas existências. Não aceitamos com essa resignação. Ficamos lutando contra, né? E qual de nós não age dessa forma, né? Qual de nós não luta contra aquilo que não aceita as dificuldades momentâneas, e são momentâneas, pelas quais estamos passando? Qual de nós, né? Quer dizer, se tem alguém que aceita assim, esse espírito está um pouquinho mais adiantado, porque todos nós acabamos reclamando. Então, dessas várias dores que nós passamos, podemos classificá-las assim, de um grosso modo, em 3 etapas dessas dores, né? Que é a dor e expiação. Por que dor e expiação? Passamos por algumas dificuldades que refletem aquilo que nós vivenciamos lá atrás no nosso passado, né? Que tem a ver, e todas elas têm a ver conosco mesmo. Então, aquelas coisas que nós não lembramos, né? Que entra lá nas causas das aflições, como nos diz o capítulo 5, né? do Evangelho segundo o Espiritismo, que são, porque nós, nos nossos quereres, nas nossas ânsias por conseguir as coisas, por construir, por fazer, por ter sempre mais, causamos algumas coisas aí, não vamos nem enumerar porque a gente não sabe exatamente, é bom que não saibamos, né? Então, essas dores vêm refletir o nosso passado. As coisas que nós não aceitamos, pode ser uma expiação lá do nosso passado, que nós deveríamos agora não estarmos errando mais e termos a tranquilidade de aceitarmos, né? Então essa é a dor e expiação. Estamos expiando o nosso passado. Também podemos dizer que tem uma dor que, digamos que seja a dor evolução, né? Que são aquelas situações que nós passamos para a purificação de nós mesmos, da nossa alma, de nós como espíritos eternos, como espíritos imortais. Eu disse eterno errado, como espíritos imortais. Então nós passamos por essa dor evolução, porque nós precisamos compreender, né, inclusive pela nossa falta de aceitação, compreender que nós precisamos passar por isso para que nós resplandeçamos no mais além. E nós já temos esse conhecimento, que nós vamos continuar a nossa existência. Ela não termina aqui, muito antes, pelo contrário, ela é imortal. Nós somos imortais, né? E com tudo isso nós vamos nos desenvolvendo. E a gente até pode dizer, eu vou dizer daqui a pouco, não, eu vou dizer agora, que nós estamos construindo o nosso desenvolvimento até chegarmos à angelitude, né? Uma coisa é certa, isso não vai falhar, nós vamos nos tornar seres perfeitos, tá? Porque nós somos perfectíveis. Deus nos criou para a perfeição e nós vamos chegar nessa perfeição, mais cedo ou mais tarde. Vai depender, claro, que de nós mesmos. E a dor auxílio, né? Que é aquela dor que vem nos auxiliar para a correção, para a nossa correção, para a correção daquilo que nós fizemos de alguma forma equivocadamente, e que vem o que diz do nosso passado, que nos purifica e que acaba corrigindo os nossos equívocos anteriores, né? E essas dores, elas acabam nos convidando, né? As dores, e aí são mais, digamos, além das dores físicas, as dores morais, e às vezes a gente vê assim, numa pessoa que passa por uma enfermidade muito longa, né? Ali até praticamente, digamos, no leito, né? Se preparando para a transição para a transição do plano material para o plano espiritual, e que passa um longo tempo. Será que esse espírito não está revendo algumas coisas pelas quais ele tem que passar para chegar do lado de lá
digamos assim, no mundo espiritual, no plano espiritual, com um pouco menos de sofrimento e de dores do que ele estaria vivenciando nesse momento? Né? Provavelmente sim. E por que nós temos que por que nós temos que aceitar todas essas coisas? Porque, como nos diz lá a justiça das aflições, né? Nós nos afligimos, mas tudo isso tem uma razão de ser, e essa razão está na lei, está nas leis de Deus, né? E principalmente na lei de causa e efeito. É porque tudo aquilo que nós fazemos é nosso, e tudo aquilo que nós cometemos, nós vamos responder pelos nossos atos, né? Tanto pelos nossos atos passados, por aquilo que nós estamos fazendo hoje. Se estamos fazendo bem feito, beleza, para nós vamos nos desenvolver, né? Então todo esse processo, né, acaba nos levando, esse processo de dores, nos convidam para essa felicidade futura, que Jesus também nos prometeu, que Deus nos criou para nos tornarmos perfeitos, né? Por que é isso? Por que a gente passa por esses sofrimentos? E aqui no Evangelho ele diz bem claramente, né? Porque assim, nós contraímos uma dívida lá atrás, em que o nosso Pai, Deus, chega para nós e diz assim: olha, você tem um débito aqui para comigo, e se você quitar isso com a milésima parte, tá? Milésima parece bastante, né? Vamos dizer assim, vamos trazer para o nosso linguajar habitual de hoje. Você me deve 1.000, você me deve 1.000. Se você me pagar R$1, agora eu te livro de todo o resto da dívida. É isso que nós estamos vivenciando, né? E como é que nós devemos nos sentir com isso? Por estarmos tendo a oportunidade de quitar os nossos débitos, passando por algumas dificuldades que nós vivenciamos hoje. É até difícil da gente pensar assim, mas passamos por situações hoje que nós criamos para nós ontem, né? E que na realidade elas não são, bem pouquinho daquilo que nós supostamente deveríamos pagar. É muito pouquinho do débito que nós contraímos, débito para com a nossa própria consciência. Tá? Nós não temos um Deus que vai chegar aqui e vai dizer para olha, ô Miguel, você tá me devendo tanto, você fez isso, fez... Não, ele não vai me culpar, ele não vai me julgar. Quem julga sou eu mesmo, a minha própria consciência. Eu é que, como trago arquivado em mim todos os débitos que eu contraí para com a lei, assim como os débitos que eu ainda estou contraindo hoje para com essa mesma lei, né? E que eu ainda não tomo conhecimento ou consciência disso, e que amanhã provavelmente eu vou ter que quitar esse saldo, né? Porque eu estou construindo um saldo devedor para mim mesmo, e que eu vou ter que quitar isso de alguma forma. Ou eu posso quitar agora, né? Com uma prestação baratinha, com um juro bem baixinho, ou eu posso quitar um pouquinho mais adiante. De repente o juro não vai ser tão esse que eu estou tendo condições de quitar hoje. Pode ser um pouquinho, mas é pouca coisa a mais. Eu acho que seja pouca coisa a mais, porque pela misericórdia divina, ele nos cobra muito menos do que aquilo que a gente deve, do que aquilo que nós deveríamos, né? E assim nós temos a certeza que no futuro, se hoje eu estou passando por essas dificuldades, e estou aceitando, não vou dizer que de boa assim, né? A gente, deveria sim aceitar aquilo e me manter alegre, feliz, né? Passando por essas dificuldades que nós passamos hoje, mas de uma maneira mais tranquila, né?
atendendo ao chamado de Jesus, quando ele nos diz, tem bom ânimo, eu venci o mundo, você também pode. Por que ele disse que... Por que eu estou dizendo aqui? Ele disse isso, não. Ele disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas o que ele disse para nós depois disso também? Diz assim, vós sois deuses. Tudo aquilo que eu faço, vós também podeis, e até mais. Né? Então, se nós tivermos essa certeza em nós, e que isso é fato, nós podemos e nós vamos chegar ao mesmo patamar evolutivo que Jesus. Para mim vai demorar bastante ainda, né? Mas nós vamos chegar lá, isso a gente já sabe que isso vai acontecer. Nós vamos chegar a essa perfeição. Então nós vamos caminhando para essa perfeição. E se nós caminharmos de uma maneira mais leve, e aí eu estou falando isso, o primeiro ouvido que ouve é o meu mesmo, né? Eu estou falando isso para mim mesmo. Se a gente for de uma maneira mais leve, mais calma, né? Vinde a mim, vós que estáis em aflição, e eu vos aliviarei. Ele nos dá o caminho para seguir. Né? Jesus nos deu o caminho, e tanto que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele nos deu vida, ele nos dá, e o Pai nos dá vida, e vida em abundância. Né? Mas nós somos tão assim ainda apegados à matéria, que nós fazemos dessa vida em abundância, que nós deveríamos fazer vida em abundância, nós fazemos problemas em abundância para nós mesmos. Nós causamos os nossos próprios problemas, né? Nós criamos as nossas próprias dificuldades. Então que nós possamos pedir a esse Pai, a esse Mestre, que ele nos dê, que nós podamos... Está enrolando tudo aqui. Nós podemos fazer uma oração bem simples, bem fácil, né? Bem fácil, mas eu digo assim, eu tenho dificuldade, eu não consegui gravar essa oração ainda. Tá? É uma prece simples, um pedido simples. A oração da serenidade, onde a gente diz assim, Pai, dá-nos a serenidade para aceitar aquelas coisas que eu não posso modificar nesse momento. E também nós pedimos coragem para modificar aquelas que nós já podemos, né? Aquelas que nós já temos condições de modificar hoje. E nós pedimos mais uma coisa, nós pedimos serenidade, coragem e sabedoria. Por que sabedoria? Para poder distinguir uma da outra, né? Para mim poder distinguir saber o que eu posso modificar, saber aquela que eu não posso modificar, que não adianta eu ficar batendo contra, que eu não vou conseguir mudar, e a sabedoria para mim, entender essas duas, aceitar aquilo que está sendo colocado para mim hoje, para que amanhã eu possa viver melhor. Mas esse amanhã, a gente não quer um amanhã e não precisa ser na próxima encarnação, né? Nas próximas reencarnações. Nós podemos aceitar hoje, aceitar isso com mais tranquilidade em nós e vivermos com menos dores. Né? Acho que essa é a maior proposta. Vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Qual de nós que consegue ir? Eu ainda não consigo. Né? Então vamos continuar pedindo para ele serenidade, coragem e sabedoria, para que um dia a gente consiga fazer essa transição e nos tornarmos um pouquinho melhor, sabendo que nós vamos chegar lá. O caminho, os passos, sou eu que vou dar. Cada um de nós vai dar o nosso passo, né? E nós vamos todos chegar lá. E como diz a nossa mensagem, nas nossas tarefas de hoje, né, a árvore, aquela grande árvore vigorosa, vitoriosa, que oferece frutos em abundância, né,
que oferece, de onde ela começou, né? Na semente, na sementinha dela, ela foi semeada, cresceu, ficou aquele arbusto frágil, começou ali no arbusto, foi crescendo, foi se tornando vigorosa e hoje distribui os frutos, né? Será que nós estamos ainda lá no arbusto ou na semente? Sabendo que toda a semente está em nós, né? Tudo que nós temos está em germe em nós. E nós sabemos também que nós podemos fazer esse germe, essa semente se tornar vigorosa com a nossa vontade, com aquilo que Jesus nos pediu para fazermos, o que é nos amarmos uns aos outros. Então, quando a gente coloca esse amor que Jesus nos pede para ter para com o nosso próximo, para com nós mesmos, para conosco mesmo, o amor nosso para com o próximo e a Deus, nós nesse amor viveríamos com mais aceitação, com mais resignação das coisas que eu não posso modificar hoje. Então eu preciso aceitá-las, porque não vai adiantar ficar brigando contra, né? Porque se eu brigar contra, eu vou estar criando mais aflições para mim. E quando eu peço e entrego aquilo que eu não sei fazer ainda, faço essa ressalva, e entrego nas mãos do nosso Criador, vai ficar mais fácil para mim, vai ficar mais fácil para nós, né? Então essa é a resignação, a aceitação. E nós sabemos que nós temos vários motivos para aceitarmos o que a vida nos coloca, né? E a vida só nos dá coisas boas, apesar da gente achar que não é muito, mas são boas todas as coisas que a vida nos oferece, tá? É isso que eu tenho para hoje e gostaria agora de mais uma vez fazer a nossa prece, encerrando as nossas atividades, e depois eu abro, ficam os microfones abertos para a gente bater um papinho, tá bom? Então vamos mais uma vez agradecer pela oportunidade deste dia, pela oportunidade deste momento de reflexão, e que nessa reflexão possamos nós continuarmos pedindo a serenidade, a coragem e a sabedoria para enfrentarmos as coisas da nossa vida, da nossa própria existência. Que Jesus nos abençoe, nos ampare e nos proteja a cada momento de nossa existência. Obrigado, Senhor, e que possamos estar contigo hoje e em todos os momentos. Que assim seja.